Olá, queridos, graça e paz, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você. Nós estamos aqui falando agora do terceiro vídeo. Sim, nós estamos falando de Naamã. A história está situada em 2 Reis 5, do versículo 21 a 27. Nós intitulamos a passagem como uma maquete do Evangelho. Alessandro, maquete do Evangelho, é a maquetezinha. É aquilo que nós vemos numa construção, saindo dessa maquete para algo real. Então o Evangelho ele está lá atrás também, em start de luzes, para nós entendermos a história. Porque aqui já é gracioso, se você for ler o contexto todo. Que o rei da Síria não merecia, ser tratado por Deus, entre aspas. Por quê? No Antigo Testamento Deus tratava só com Israel. Então ele já está sendo gracioso com este homem. Este homem está sendo enviado a essa terra de Samaria para falar com o profeta. Amém? Nós já falamos que a menina evangelizou a casa dele, falou para a mãe, falou para a esposa falou para ele e levou o rei. Nós já falamos que ele saiu de casa cheio de ouro e de prata. Entenda bem. Para ser curado, levando uma carta ao rei. E o rei rasga suas vestes, porque é político ali. E nós falamos que quem está sobre o comando dos reinos é o rei da Síria e o rei de Israel, mas quem tinha autoridade era o profeta, que falou, deixa ele vir para mim. E explicamos que todo homem de Deus, entenda homem de Deus não como título, você também homem de Deus e mulher de Deus, não costuma fazer acepção de pessoas, não costuma jogar fora quem te pede socorro. Não é assim que você faz? Amém, queridos. Se você não puder ajudar, eu tenho certeza que você vai procurar alguém que possa servir ou ajudar ou indicar essa pessoa. Porque o Espírito Santo habita em você. Você quer o bem desta pessoa, independente se ela te queira mal. Isso tem que estar muito cheio do Espírito Santo, tá, queridos? Vamos aqui agora a mais um vídeo. Eu vou ler do versículo 9 até o 13, com sua permissão. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, portanto, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Tá? Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te tivesse o profeta pedido alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Os oficiais estão falando, se ele te pedisse algo difícil, o senhor faria, né? Ele te pediu algo tão simples. Simples para os oficiais, difícil para Naamã, porque o orgulho dele não deixa. Esse era o problema. Para você entender melhor essa passagem, nós vamos ter que ir ao Evangelho. Lembra que é a maquete do Evangelho? Então, não é o rio de Israel que faz milagre. Senão a gente vai entrar no sincretismo religioso. É a minha água que faz milagre, é a caneta azul, é o travesseiro, é a vassoura. Isso é sincretismo e tem muito ainda no nosso meio. Não é isso que faz milagre. Quem faz milagre é o nome de Jesus, queridos. Tá? Então o que precisa ser entendido aqui? Olha lá, o rio não aponta para o milagre, era sujo. Quando ele diz 7 vezes, é para entender que 7. Agora você vai entender. Criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Você consegue perceber que 7 é um número de Deus, não é? Sim, 7 é um número da perfeição. 7 é um número de Deus. Número de perfeição, é uma simbologia. Agora você vai entender algo maravilhoso na palavra de Deus,
que você vai conseguir entender sobre perdão. Por que ele está mergulhando 7 vezes? E por que vai entender que é no 7º mergulho que ele fica curado? Deixa eu explicar para você isso aqui. 7 é o número de Deus, não esquece, por favor, tá? Vamos ao Evangelho de Mateus. Maquete do Evangelho, para você entender. Livro de Mateus. Passei direto. Mateus 18. Estou quase aqui, tá? Entenda aqui, ó. Mateus 18, do 21 ao 22. Olha só o que está escrito. Então Pedro, aproximando-lhe, se perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Ele está fazendo 2 perguntas. Que eu lhe perdoe até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7, que dá 490. Quando a gente lê isso, a gente pensa assim, pô, então são 490 vezes que tem que perdoar? Não. Jesus está querendo dizer 70 vezes 7. 7 é o número de Deus. Vamos descobrir o que é 70? Vou ler para você aqui o Salmo, tá? Salmo 90, 10. Aí a gente vai descobrir o que é 70. Você já descobriu que 7 é o número de Deus. Vamos ao Salmo 90. Salmo 90 está escrito assim, versículo 10, tá? Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Os dias de nossa vida é 70 anos, ou um pouquinho mais. Quando Jesus disse para Pedro, você deve perdoar 70 vezes 7, 7 é o número de Deus. 70 é o número, basicamente, da vida de uma geração de uma pessoa. É claro que pode ser um pouquinho para lá, e se for abreviado, menos. Mas é o número que a Bíblia diz sobre uma geração. 70. Amém? Então, 70 é o tempo de vida de um ser humano na Terra, entre aspas. E 7 é o número da perfeição. Então, quando Naamã mergulha 7 vezes, está simbolizando o número de Deus, de perdão. E 70 é o número de uma geração. Está querendo explicar para mim, para você e para Naamã que eu tenho uma vida inteira com perdão à minha disposição. Eu tomar posse do perdão dele. Muitas das vezes nós falamos nas igrejas, e é verdade, você quer aceitar Jesus como se ele fosse uma mercadoria? Não. Ao invés disso, nós poderíamos dizer, você quer aceitar ser perdoado? As pessoas vão falar, mas perdoado de quê? Porque muita gente não conseguiu entender que pós-queda do primeiro homem, todos nós pecamos e precisamos desse perdão. E esse perdão, eu digo para você que me ouve, ele está estendido. A tua vida inteira, que é uma geração basicamente de 70 anos, e o 7 é o número de Deus que está dizendo, meus braços estão abertos. A tua vida inteira, é só você tomar posse do perdão. Como Naamã entrou no rio e tomou posse da cura e do perdão. Lembre, não é o rio. Nós vamos falar no próximo vídeo a simbologia disso, que curou ele. Não é. O número 7 é o número de Deus. Graça e paz.